revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquela que tudo enche em todas as coisas. Podem citar. Aqui nessa oração, o apóstolo Paulo, ele não pediu para a igreja algo que ela já não estivesse, mas que a igreja tivesse seus olhos abertos para que pudesse enxergar o que ela já tem, para que a igreja pudesse enxergar o que ela já possui. É isso que muitas vezes nos falta, abrir os nossos olhos para enxergarmos o que já Deus nos concedeu, o que Deus já tem nos dado. Temos o Santo Espírito de Deus nas nossas vidas, temos o Deus triuno conosco. E então aqui temermos, a quem temermos se temos o Deus triuno conosco ao nosso favor? Ao homem, ao diabo, é quem? Não devemos temermos a ninguém. E porque não temos a viva esperança nas nossas vidas, já que estamos servindo a esse Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo Jesus naquela cruz, o mesmo poder da ressurreição, da atuação de Deus em Cristo Jesus, é o mesmo poder que atua nas nossas vidas. O mesmo poder que foi capaz de ressuscitar Cristo Jesus, é o mesmo poder do Deus soberano que atua em nós. Já vimos como Paulo levou os Efésios, não só a causa principal, mas também a única da salvação deles, de como que deviam atribuí-la toda a Deus. Quem nos salva, o causador, o agente da nossa salvação, é o próprio Deus. Que não deveriam atribuí-la a ninguém mais, se misturar com qualquer orgulho tolo, como que sua parte eles bem houvessem contribuído com a graça divina que tem recebido, seja pelo próprio livre-arbítrio, seja por qualquer boa intenção neles. Nenhuma boa intenção, nada que possam fazer pode nos levar à salvação, mas o próprio Deus é quem nos salvou. Pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria bondade, nunca conseguiríamos ser salvos à parte de Cristo Jesus. E nesse capítulo, mais que em qualquer outro, o apóstolo Paulo sublinha o fato de que Cristo e toda a bênção espiritual desce dos lugares celestiais sobre o povo de Deus. Todas as bênçãos que vêm para as nossas vidas vêm de Deus, vêm do alto. Tudo que nós possuímos, tudo que nós temos, usufruímos, é do próprio Deus. Fora dele, eles são desesperadamente pobres. Em íntima comunhão com ele, eles são indizivelmente ricos. Fora de Cristo somos pobres e miseráveis. Mas com a graça de Deus, na presença de Cristo Jesus, todos aqueles que têm a verdadeira comunhão, intimidade com Cristo, é mais do que rico. Pois Cristo é o verdadeiro cabeça da igreja. Por isso, se somos o corpo de Cristo, deveremos viver segundo as orientações desse cabeça. Aprenderemos também que além de amarmos a Deus, temos que ter o compromisso de amar nossos semelhantes e que necessitamos conhecer a Deus profundamente. E esse é o verdadeiro conhecimento de quem é Deus e que somos preciosos aos olhos do Pai e que Deus é soberano e age em nós com grande poder e que Cristo é tanto o cabeça do universo quanto o cabeça da igreja. Amém. Efésios 1:15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos,
Se temos uma fé autêntica, também temos que ter o amor. Não tem como ter uma fé verdadeira em Deus, uma fé legítima, autêntica, se não temos o verdadeiro amor. Ambos estão juntos, tanto o amor quanto a fé, como ímãs que um atrai ao outro. Segunda, as coisas que devem caracterizar toda a verdadeira igreja. Se realmente uma verdadeira igreja, ela tem amor um pelos outros, tem uma fé genuína, tem uma fé verdadeira. Essas são as características da verdadeira igreja. Ama verdadeiramente os irmãos, amam verdadeiramente uns aos outros e tem uma fé genuína no Deus vivo. Amém. E era a fé e o amor desses irmãos efésios que motivou e incentivou Paulo a fazer essa oração, que Deus abrisse os olhos desse e que eles tivessem um verdadeiro e profundo conhecimento de quem é Deus. Diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Uma verdadeira liderança ora pelos seus. Paulo, ele sempre estava agradecendo o que Deus tinha feito por aqueles irmãos, a maravilhosa graça da operação de Deus naquelas vidas, pois eram pessoas que estavam envolvidas na idolatria. O templo da deusa Diana era ali na cidade de Éfeso, e muitos adoravam falsos deuses, muitos se vangloriavam de adorar aquela deusa, mas Deus fez um milagre, Deus fez algo maravilhoso, converteu aquelas vidas a Cristo, como também a nós. Nós também temos os nossos próprios ídolos, as nossas vidas, o dinheiro, o trabalho, mas Deus nos converteu, Deus nos transformou, fez algo maravilhoso nas nossas vidas. O 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse é o Deus glorioso, o Pai da glória, o Senhor Deus glorioso, Pai glorioso, o espírito de sabedoria, sabermos como usar a sabedoria. Não adianta termos toda a inteligência do mundo, sermos sábios, mas se não tivermos o Espírito de Deus nos conduzindo para tomarmos as escolhas e as decisões corretas. É o próprio Espírito de Deus que nos capacita a usar a sabedoria de forma correta, de forma legítima. O apóstolo faz um duplo pedido em suas orações. Primeiro, ele pede sabedoria, espírito de sabedoria, que é sabedoria, o conhecimento iluminado por Deus. E sermos iluminados, temos a direção do próprio Deus. Pois a mente natural, ela não consegue discernir as coisas espirituais. Pelo nós mesmos podemos lermos, mas nunca compreenderemos a Deus. Nunca por nós mesmos, nunca compreenderemos as tendências de Deus. Precisando da orientação do Santo Espírito de Deus para compreendermos a palavra do Senhor. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Segundo, o que Paulo pede, espírito de revelação. Aqui Paulo não está pedindo que os irmãos tivessem revelações especiais, sonhos especiais, algo fora da palavra de Deus. Mas Paulo está pedindo que os irmãos conhecessem a essência do verdadeiro evangelho, que os irmãos ali conhecessem a verdadeira palavra de Deus, conhecessem o verdadeiro sentido da pregação da palavra do Senhor, tivessem um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E também é isso que devemos pedir, meus queridos. Temos um profundo conhecimento, temos nossos olhos iluminados pelo Senhor, temos a nossa mente capacitada para entender o mais profundo da palavra de Deus. Pois Paulo pede aos seus leitores que recebam uma porção crescente de sabedoria e pleno conhecimento, pois combina essas duas virtudes e notaremos que ele está pedindo que fosse dado aos Efésios uma percepção mais profunda do significado do Evangelho, uma visão mais clara da vontade de Deus para as nossas vidas. É isso que Paulo pede, que aqueles irmãos tivessem conhecimento sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas.
E como podemos adquirirmos esse conhecimento? Conhecendo profundamente a palavra de Deus, conhecendo o santo evangelho do Senhor. Só assim teremos um profundo conhecimento das verdades de Deus. Só assim teremos um conhecimento de qual é a boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Só assim teremos uma verdadeira esperança no Deus vivo. E os capacitando em todo o tempo, os melhores, em vez de alcançar o alvo mais elevado, a glória do Deus triunfa. A nossa vida, o nosso conhecimento, não é para nós mesmos, não é para a nossa glorificação, mas para a glorificação do próprio Deus, do Deus triunfo, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. O Pai da Glória, que esse título emerge do anterior, pois gloriosa oportunidade de Deus é demonstrar no fato do seu Filho, sujeitar-se à nossa condição, para que através do Filho ele viesse a ser o nosso Deus. Só em Cristo Jesus que Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Deus amado. O 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Paulo orou para que a igreja viesse a conhecer e experimentar essa gloriosa esperança. Ele orou para que a igreja pudesse usufruir de toda a riqueza espiritual. A igreja tem o Santo Espírito, já tem o Deus vivo com ela. Só que precisa reconhecer isso, usufruir, realmente reconhecer quem Deus é. Deus nos chamou para nós sermos de Jesus Cristo e para a santidade. Deus também nos chamou para o sofrimento, mas para o seu reino de glória. Quem está com Cristo também passa pelo sofrimento, passa pelos crisosos, passa pelos momentos difíceis. Mas em Cristo Jesus podemos ter certeza que iremos para o reino de glória. Essa deve ser a nossa viva esperança. Cristo Jesus nos levando para o seu reino de glória. Pois essa é uma tremenda verdade. Quando Deus olha para nós, vê sua gloriosa riqueza, sua preciosa herança. No final, Paulo expressa aqui o desejo de que todos os crentes compreendam quão preciosos somos nós para Deus. Nós somos a herança de Deus. Somos preciosos aos olhos do Pai. Temos que termos consciência disso, que somos filhos do Deus vivo e que somos propriedades seladas do Deus verdadeiro. Nós não pertencemos a nós mesmos, nem aos nossos próprios desejos, mas pertencemos ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Somos preciosos por isso, não pelo que nós temos ou possuímos, ou pelo que nós fazemos, mas somos preciosos por causa do nosso dono e do nosso Senhor, que é o Deus vivo. Pois pertencemos a Ele, pois Ele pagou um alto preço. Ele nos comprou com o sangue do seu próprio Filho amado. Por isso que somos preciosos, por causa do sangue de Cristo Jesus que nos comprou. Não é por algo que nós fazemos ou por sermos melhores que os outros, mas por causa do sangue de Cristo Jesus que nos tornamos essas preciosidades aos olhos do Pai. Amém. E o 19. E qual a suprema grandeza do seu poder, para que com que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. A grandeza do poder de Deus é o mesmo poder da ressurreição de Cristo que opera até hoje. Se cremos, nós podemos sentir o poder de Deus agindo na nossa vida. Podemos ver ou sentirmos a eficácia desse poder de Deus agindo em nosso favor. Se o chamamento de Deus olha para o passado e a herança para o futuro, o poder de Deus olha para o presente. O poder de Deus está manifestando nas nossas vidas. Deus está operando no nosso viver. Deus está agindo ao nosso favor. Basta abrirmos os nossos olhos e perceberemos que Deus não se afasta de nós, mas está agindo ao nosso favor, está nos guardando, nos protegendo sempre. O poder de Deus que está à nossa disposição
é visto em 3 eventos sucessivos, que é a ressurreição de Cristo, que será falado no versículo 20, a ascensão e entronização de Cristo, que é do 20 ao 21, e o senhorio de Cristo sobre a igreja e o universo, que é do 22 ao 23. Versículo 20 ao 21. O poder o qual ele exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é o poder grandioso do Deus que nós servimos, que nós adoramos. Esse é o poder que atua nas nossas vidas. O poder que atua nos crentes é o poder da ressurreição final. Ou a Cristo dentre os mortos, sentou à direita de Deus. Ele deu a soberania sobre o universo inteiro. Esse é o Cristo que nós servimos e louvamos. O Cristo que reina sobre tudo e sobre todos, sobre todo esse universo. A quem temeremos? Nós não devemos crermos e ter uma viva esperança em Cristo Jesus, que governa tudo e a todos, e que está à direita do Pai, à direita do Pai. Paulo apresenta aqui 3 afirmações a respeito que Deus faz em Cristo e por seu intermédio. A primeira, a ressurreição e exaltação de Cristo. A ressurreição de Cristo autenticou o seu ministério, mostrando que era um ministério verdadeiro e real. Selou sua obra de redenção, marcou o começo de sua glorificação e foi confirmado a público de que o Pai aceitou seu sacrifício. A mais alta honra e glória foi tributada a Cristo Jesus na sua ressurreição. Cristo domina sobre todos os seres inteligentes, bons e maus, angelicais e demoníacos. Nada foge de Cristo. Tanto os demônios, tanto os anjos, só agem com a permissão desse Deus triuno. Nada foge do querer de Deus. Nenhum anjo, nenhum ser pode agir fora do poder de Cristo, fora da permissão do Senhor Deus. 22, o domínio e a versão de Deus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Tudo está submisso a Cristo. Tudo está sobre submissão ao Senhor do universo. Até nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o nosso cabeça, é o nosso condutor, que nos conduz pelos ventos caminhos. A exaltação de Cristo abrange o soberano domínio sobre toda a criação. A cabeça que um dia foi coroada com espinhos, hoje carrega o diadema da soberania. Cristo passou pelos piores dos crisós, pelos piores dos sofrimentos, morreu e padeceu naquela cruz, com a coroa de espinhos cravada na sua cabeça, derramando seu sangue por nós. Mas ressuscitou e hoje reina soberano. E os seus também reinarão com ele. Passamos por sofrimentos, por dificuldades, mas ao final reinaremos com Cristo Jesus. Amém. Essa deve ser a nossa viva e suficiente esperança, Cristo Jesus. Amém. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Todo joelho se dobrará diante dele no céu, na terra e debaixo da terra. Permaneça ainda aqui em Efésios. Nós vamos conferirmos Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o pastor da igreja, é o cabeça da igreja. Nós devemos viver sob as orientações de Cristo Jesus. Se somos partes do corpo de Cristo, não devemos agirmos segundo os nossos próprios desejos ou como pensamos, mas agirmos em conformidade com o nosso cabeça, que é Cristo Jesus. Tanto a igreja como o universo tem Cristo mesmo como cabeça. Cristo é cheio, complementado pela igreja no sentido esposo. Cristo tem esposa incompleta, sem sua esposa a igreja. Cristo tem a videira incompleta, sem os sermos, que somos nós cristãos. Cristo no sentido de Deus soberano não precisa de nada. Mas Cristo Jesus no sentido humano, no sentido de noivo, é completo conosco, é completado pela sua igreja, pois somos a noiva de Cristo Jesus que o completa e somos preenchidos por Ele. 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A preeminência de Cristo sobre a igreja. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja ressalta três coisas. Primeiro, Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Ele governa e dirige. Cristo deve ser o supremo guia da igreja. Deve ser o supremo governante da igreja. Não os homens, mas Cristo deve ser o supremo orientador de suas ovelhas. Deve ser o supremo orientador da sua igreja. Ele quem deve sempre nos orientar. Não devemos nos orientarmos pelos nosso próprio coração ou desejos, pois enganoso é o coração do homem. Mas Cristo não se engana, e Ele nos se revela na sua palavra. Segundo, Cristo e a igreja existe uma união vital, tão íntima e real como é da cabeça com o corpo. Se somos partes do corpo de Cristo, se somos pertencentes à igreja do Senhor, que tem a Cristo Jesus como cabeça, temos que termos uma íntima e real união. Quem já se viu um corpo separado da cabeça? Pensem, somos nós. A igreja não pode viver separada do cabeça que é Cristo Jesus. Assim nós também não podemos viver separados dessa íntima e real comunhão com Cristo Jesus. E então, se não temos união com Cristo Jesus, estamos mortos espiritualmente, nós morremos. É uma união íntima, terna e indissolúvel. Terceiro, a igreja é inteiramente dependente de Cristo. De Cristo a igreja deriva a sua vida, seu poder e tudo quanto é necessário para a sua existência. Fora de Cristo é como se nós não existíssemos. Fora de Cristo nós estamos mortos. Só existimos por causa de Cristo Jesus. Só por causa de Cristo Jesus que podemos estarmos aqui nos unidos. Toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, toda a nossa fé, toda a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus, o Deus soberano, o Senhor da igreja. Concluímos. Aprendemos que Paulo orou para que os efésios fossem cheios do Espírito Santo e que conhecessem profundamente a Deus. E aprendemos que somos totalmente dependentes de Deus e de Cristo Jesus. Ele é o cabeça tanto do universo quanto da igreja. E que por isso devemos vivermos sobre as orientações e ordenanças de Cristo Jesus. Cristo outrora carregou uma coroa de espinhos, agora carrega uma coroa de soberania. Devemos vivermos em total submissão à vontade de Cristo Jesus. Nós temos que nos conscientizarmos que servimos ao Deus soberano e que devemos nos portar e nos comportarmos como a noiva de Cristo Jesus e demonstrarmos essa
realidade. Para que todos possam vermos que somos a noiva e não a prostituta. Que realmente pertencemos a Cristo Jesus. E devemos demonstrarmos isso aquela dia. Agora faremos algumas perguntas para que possamos refletirmos. Algumas perguntas retóricas para que possamos analisarmos e vermos diante de Deus. À luz do que Paulo pediu, vimos como você avalia a sua vida espiritual. Você tem usufruído das riquezas que tem em Cristo? Você tem crescido no relacionamento íntimo com Deus? Você conhece mais a Deus? Você tem fome de Deus? Você compreende a esperança do seu chamado, de onde Deus o chamou, para que Deus o chamou e para onde Deus o chamou? Você compreende o quão valioso você é para Deus? Você tem experimentado de forma prática o poder da ressurreição em sua vida? Ninguém sozinho forma uma igreja, mas todos nós formamos a igreja de Cristo Jesus. Somos liderados por Cristo soberano. Por isso não devemos vivermos por nós mesmos ou pelas nossas próprias orientações ou pensamentos, o desejo do coração, mas vivermos segundo Cristo Jesus. Que Cristo possa viver em nós e através de nós, que nós possamos vivermos em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Convido novamente para curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Deus soberano, Deus de graça, misericórdia e de amor, Pai, reaviva a nossa esperança em nossos corações, que possamos aprendermos a esperarmos mais de Ti, Senhor, que possamos realmente pormos a nossa confiança em Ti, na Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nos ensina, Pai, a vivermos em santidade, Senhor, a vivermos mais para Ti, Senhor, a demonstrarmos que também confiamos na Tua palavra, Senhor, e realmente somos Teus filhos amados, Senhor. Que o Teu santo poder possa agir nas nossas vidas, Senhor, que possamos vermos o que nós temos e o que nós possuímos, Senhor, que possamos compreendermos que somos preciosos aos Teus olhos, Senhor, que não venhamos viver para nós mesmos, Senhor, mas vivemos para Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo, arranca toda a maldade no nosso coração, todo desejo maligno, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Pai, nos conduz para as nossas casas, debaixo da Sua santa proteção, Senhor. Nos guarda e nos livra de todo mal, e que tudo possa ser feito para a Tua glória e para a Tua honra. Amém. Amém.